Papai, Deus maravilhoso, usa o teu servo, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Amém. Jesus. Aleluia. Deus abençoe, Amém. irmão. Graças a Deus. Tome assento, igreja querida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, minha irmã. Aleluia. Que a paz do Senhor seja com cada um de vós. Que haja paz no teu coração, na tua vida, que haja paz na tua família, nas tuas finanças, e que o Senhor Jesus nesta noite responda orações neste lugar, né? Já fomos tão abençoados pela manhã, estivemos já cultuando ao Senhor, uma manhã linda, muitos corajosos vieram pela manhã, estava chovendo e os irmãos vieram, glória a Deus. E agora a casa de Deus lotada, nós querendo ouvir a palavra de Deus e glorificar o seu nome. É normal, irmãos, que num grupo desse tamanho alguém venha para ser curado. E quando não se ministra uma palavra sobre cura, a pessoa que ainda não tem compreensão clara das Escrituras pode pensar que não é uma noite de milagre. Mas no Salmo 107, o versículo 20 diz assim: enviou a sua palavra e os curou. Eu acho tão lindo isso. A primeira vez que eu li e nunca mais esqueci deste versículo. Enviou a sua palavra e os curou. Ocorre, queridos irmãos, que a palavra é Cristo. O Senhor Jesus, Ele é o Logos, Ele é o Verbo divino. Quando a palavra de Deus é ministrada, o lugar se enche da presença de Jesus. E aonde Jesus está, sempre vão acontecer curas. Então você que veio para ser curado, ainda que o tema específico não seja esse, lembre-se, o Senhor Jesus estará curando neste lugar, nesta noite. É verdade que quando a palavra é específica, ela desperta a fé, ela suscita a confiança de que o Senhor fará. Mas a promessa de Deus, ela já está contida neste salmo. Enviou a sua palavra e os curou. E a parte B diz assim: e os livrou de destruição. É lindo demais. Então, se há algum mal destinado à tua vida, pode saber, o Senhor já está guardando de você, está cuidando de você por causa da palavra. Amém? Glórias a Deus. O nosso tema hoje é a importância da intercessão. Por que é que eu devo orar pela salvação de alguém? Pense por um instante quem é da tua família que não serve a Jesus. Aonde está essa pessoa nesta noite? É um filho que não está mais nos caminhos do Senhor. Onde que ele está neste momento? Seu marido que não está aqui na igreja. Quem sabe a esposa de alguém. Esta é uma noite, irmãos, que o Senhor nos reúne para nós orarmos pela nossa família. Cada vez se multiplica mais a ideia de que eu posso servir a Deus em casa, que eu posso servir a Deus sem ser membro da igreja. Essa é uma mentira eficaz de Satanás. Infelizmente, muitas pessoas sucumbem a ela, mas ela não tem base bíblica. Não é possível servir a Deus fora da igreja, porque o Senhor, Ele vai vir arrebatar a sua igreja. E eu faço parte, você faz parte da igreja. A igreja não é perfeita, ela nunca foi perfeita. Eu às vezes vejo alguns crentes simples, eles falam: eu queria ser membro da igreja primitiva, como se a igreja primitiva fosse 100%. Logo você vê, é alguém que ou não lê as Escrituras, ou não compreende o que lê. O apóstolo Paulo, reiteradas vezes, teve que exortar a igreja, porque a igreja primitiva estava envolta em erro, estava envolta em pecados. Mesma coisa o apóstolo Pedro e o próprio Senhor Jesus, já no início do seu ministério. A igreja sempre teve problemas, tem lutas, porque esta, irmãos,
é a igreja militante. Esta é a igreja que está no combate. Esta é a igreja que atravessa por lutas, por dificuldades. Às vezes aquele irmão que ontem estava bem, hoje não está bem. Aquele que passou uma semana ruim, hoje chegou animado na casa do Senhor. A igreja, ela vive essa inquietação. A Brendinha esses dias falou assim: meu pai, não me estresse. Eu falei: meu amor, a minha função como pastor é estressar você. Porque o pastor, ele estressa o que está quieto e aquieto o que está estressado. É a função do pastor. Ela começou a rir. Eu falei: é assim mesmo, meu amor. Então a igreja precisa estar atenta a isso, que sempre nós vamos passar por provações. Mas o nosso lugar é aqui. O lugar do marido é aqui, o lugar da esposa é aqui, o lugar do filho é aqui. E você pode pensar assim: de que serve a minha oração? Por que eu deveria orar por esta pessoa? Se ela já ouviu o Evangelho, ela já conhece a palavra, ela tem livre-arbítrio, é uma decisão dela. Por que eu deveria perder tempo? Por que eu deveria gastar tempo com isso? Pense por um momento, onde está o seu filho exatamente agora? Ele não deveria estar aqui? Ou se não aqui, na classe com as crianças, com os adolescentes? Onde está o seu marido? Pense por um momento. Essa é uma noite de salvação. Nós vamos orar pela família, para que o Senhor alcance a família. Irmãos, orar é um ato de amor. Quando você ora por alguém, você está declarando diante de Deus o seu amor por aquela pessoa. Ó Senhor, salva meu marido, liberta ele, Senhor, quebra as correntes, abre as algemas, abre, Senhor, os olhos espirituais dele para que ele veja. Isso é uma declaração poderosa de amor, porque todas estas coisas passarão. No final, o que é que nós levaremos desta vida? No final, o que é que levaremos daqui? Esses dias eu falava com alguém que deu uma oferta generosa aqui na igreja, e eu disse para aquela pessoa: você fez a escolha perfeita, porque todas as demais coisas ficarão aqui. Você investiu no reino de Deus, o melhor solo que há, porque isso que você fez fica para a eternidade. O carro que eu comprei fica para cá, a casa que o irmão comprou fica para cá, mas aquilo que você fez no reino de Deus, aquilo é para a eternidade. Isso precisa haver revelação, precisa haver iluminação para compreender isso. Então o marido, a esposa, o filho, ele pode ler as Escrituras, não compreender, aquilo não falar absolutamente nada ao seu coração. Mas olha a diferença. Muitas vezes, irmãos, eu estou lendo a palavra de Deus e eu começo a chorar. Alguém já teve essa experiência? Isso é normal, irmão. Qual o crente que lendo a palavra de Deus não foi quebrantado, não foi tocado? Às vezes, lendo as Escrituras, eu noto claramente que o Senhor está condenando os meus pecados. Mais alguém além de mim para eu achar que eu não estou sozinho? E às vezes lendo dá uma vontade de ser crente. E quando eu leio eu falo: Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser esta pessoa. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. A palavra de Deus é o único livro que quando você lê, o autor está sentado do seu lado. Aleluia. Aleluia. Eu gosto de escrever. Estou com um livro na editora. Queria muito que Deus me desse a graça de lançar esse ano. E um dia eu encaminhei para uma profissional para corrigir. E ela disse: essa parte aqui obrigatoriamente você tem que mudar. Eu falei: não, mas isso significa isso, isso, isso. Ela falou: isso não interessa. A pessoa que lê seu texto não vai ter você lá para explicar. Mas quando eu leio a palavra,
O Espírito Santo está ali. A verdade é que eu sinto Ele ali, você também sente Ele ali. Agora, pergunto para você, e aquele parente que está longe, e aquele seu amigo que está longe, que Satanás quer roubar ele de Deus. E os demônios têm cercado a vida daquela pessoa para arrebatá-la dos caminhos do Senhor. Você acha que esta mesma coisa ocorre? Como nós quebraremos esta influência maligna? Obrigado, irmã. Como que nós quebraremos esse ataque maligno sobre aquela pessoa que você ama? Orando, intercedendo. Você é a pessoa que vai se colocar na brecha e vai dizer: Senhor, eu não sei quantos demônios estão lá, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou ajoelhado por esta pessoa. Eu estou jejuando por esta pessoa. Estou intercedendo por esta pessoa. Irmãos, a oração intercessória, ela é também uma declaração de fé. Eu sei que Deus é real e que Ele está agora ouvindo a minha oração. Ó Senhor, age na vida do meu filho, da minha filha, do meu familiar. Aleluia. Amém, queridos? A oração, ela cumpre esse papel. O meu sócio Luiz, ele zombava de mim. Ele zombava demais. Ele criticava, ele tentava desfazer a minha fé, mas eu não arredava também, porque eu amava ele. Ele era um excelente profissional e um excelente indivíduo. Eu amava ele em Cristo. E nós trabalhávamos com eletrônica e os irmãos antigos lembram quando a fita cassete não rodava bem no seu tape deck, você batia com ela na beirada da mesa, tac, 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 não era assim? Aí punha de novo. Aí se não ficava bom, rodava uma caneta Bic dentro até soltar. E ele pegava, ligava o tape deck, ele trabalhava consertando som e eu televisão. E ele punha lá as palestras dele. Ele ia na Rosa Cruz, que é uma seita esotérica, ele ia na Rosa Cruz, ia também em sessões de paranormalidade, e ele punha aquelas fitas e outras, e eu dizia: Luiz, é tudo demônio, Luiz. Eu era moço, irmão, ainda bem que eu era moço, talvez hoje eu não diria, que bom que eu era moço. Isso é tudo demônio, não vai funcionar. Põe uma fita da minha igreja. Pá! Olha a fé, irmão, tinha certeza, isso não tem lógica nenhuma, irmão, claro que não tem lógica. Irmão, ele era o técnico disso, não era eu. Pode aplaudir o Senhor. Põe a fita da minha igreja. Ele punha: nós abrimos este culto, a banda tocando. Não, isso é coincidência. Tirava, punha, eu falei: não vai funcionar, isso é tudo maligno. Ele punha dela, não funcionava, irmão. Mas ele zombava, criticava. E eu, bastante tempo, a gente trabalhou uns 4, 5 anos junto. Um dia eu falei assim: ó Luiz, quer saber uma coisa? Eu não oro mais por você. Hoje eu cansei. Não oro mais por você. Ele fala assim: que é isso, rapaz? Vai me entregar para o chifrudo? Vai não, você vai continuar orando por mim. Naquele dia eu entendi, olha o poder da intercessão. Talvez alguém não vai confessar isso para você, mas saiba, Jesus está agindo. Jesus está agindo, Ele está quebrando as estruturas, está abrindo as portas. Eu estou tão feliz de estar aqui nesta noite. Nós vamos orar pela sua família. Jesus vai alcançar pessoas da sua casa e mais pessoas conhecerão que Jesus é maravilhoso. Abra a sua Bíblia, por favor, Isaías 53, versículo 12. Você pode ficar com a Bíblia aberta. Isaías 53, o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo.
porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse aqui é um texto tão conhecido, tão amado da igreja. Está falando do Senhor Jesus, da sua morte vicária, da sua paixão. E repetidamente o verbo está no passado. Olha o que diz no meio do versículo: porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Irmãos, faltavam 700 anos para a encarnação do Senhor Jesus. A palavra de Deus já dá como coisa feita. Olha só, ele derramou a sua alma. Não, ele ainda não derramou, ele ainda faltava 700 anos para a encarnação. Mas o texto diz, ele derramou. Irmãos, há algo que nós precisamos da revelação do Espírito de Deus. Frequentemente a gente diz para alguém: se der tudo certo, amanhã eu vou estar na sua casa, se Deus quiser, amanhã nós vamos nos falar, e se não sei o que, tal coisa. Por quê? Porque nós somos passíveis, irmãos, de sofrer um tipo de intervenção e não poder cumprir aquilo que nós dizemos. Podemos sofrer um acidente, uma enfermidade, um abalo, uma outra interferência. Mas a palavra de Deus, ela não vai voltar atrás. Ela é perfeita. Deus fala da obra de Cristo como coisa realizada. Isso é uma manifestação maravilhosa do poder suficiente e bastante de Deus de cumprir a sua palavra. Se você tem uma promessa na sua vida, considere como coisa feita. Se você tem uma promessa na sua vida, considere coisa feita. Aleluia! A palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, ela vai fazer aquilo para o que ela foi destinada. O texto diz, ele derramou a sua alma pelos pecadores e foi contado com os transgressores. Amém, queridos? Agora, chama a atenção que o final do texto diz assim: e pelos transgressores intercede. A tradução que está ali é intercedeu. A minha traz intercede. Agora, independente da tradução que eu use, note só que 700 anos antes da encarnação, a declaração que nós temos é que o Senhor Jesus intercede por mim e por você. Isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Antes que eu existisse, o Senhor já intercedia pela minha vida. Ele intercedia pelos pecadores, entre os quais estava eu. Agora venha, por favor, para João, capítulo 17. Gentilmente, abra a sua Bíblia, João, capítulo 17. O versículo 20 é a chamada oração sacerdotal. É uma oração maravilhosa, mas eu quero ler com os irmãos somente o versículo 20. O Senhor Jesus está orando. E ele diz assim, 17 e 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha só, antes da encarnação já orava por nós. Agora encarnado, ele diz ao Pai, ó Pai, eu não rogo somente por esses. Eu rogo por aqueles que pela tua palavra ainda vão crer em mim. Aleluia. O que é que te trouxe nesta noite? A fé na palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele já orava por você. Ele já orava por mim. Olha o poder da intercessão. Eu rogo por aqueles que pela tua palavra ainda hão de crer em mim. E agora em Hebreus, venha gentilmente,
Hebreus capítulo 7, o versículo 25, é lá no finalzinho da Bíblia, o último livro grande, diz assim, Hebreus 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Antes da encarnação, o Senhor Jesus intercedia por nós. Na encarnação, intercedia por nós. E agora, diante de Deus, Ele continua intercedendo por nós. Aleluia. Ele é o nosso advogado. Ele hoje faz esse papel. Um dia Ele será o juiz. Agora Ele faz o papel de advogado. Quantas vezes você esteve fraco e sem que você soubesse que alguém intercedia por você, subitamente uma vitória de Deus, uma alegria de Deus entrou em você. O que é que estava acontecendo? A Escritura diz, o Senhor Jesus, Ele vive sempre para interceder por nós. Aleluia! Sempre para interceder por nós. O que significa? Que agora, neste momento, o Senhor Jesus está intercedendo por mim e está intercedendo por você. Aleluia. Satanás está acusando, isso é claro, está lá no livro do profeta Zacarias. Satanás está acusando, apontando as falhas, apontando as manchas. O Senhor Jesus ao lado do Pai, intercedendo. Eu morri por Ele, eu comprei Ele. Ele é meu, Ele é meu, Ele é meu. Mais um pouquinho, sopra Espírito Santo, sopra sobre Ele. Ele vai respirar outra vez. Ele vai se levantar outra vez. O Senhor Jesus continua intercedendo por você. Aleluia. Está dizendo, vai dar certo outra vez. Vai funcionar outra vez. Ele vai se levantar novamente. Esses dias eu fiquei tocado, um vídeo que eu vi na internet, havia um gato que parecia morto, uma gata, e 4 filhotinhos mamando, tentando mamar, mas a gata tinha sido atropelada, ela parecia morta, eu a dei por morta. E a pessoa juntou os gatinhos, colocou num cesto, e eu pensei, vai sepultar a gata. Mas aquela pessoa colocou ela numa caixinha especial, levou para um veterinário, colocaram um aparelho e começaram a soprar e a injetar remédio, a injetar remédio, a injetar remédio. De repente a gata... Eu fiquei tão emocionado, eu falei, Deus abençoe esta pessoa que eu não sei quem é. O Senhor Jesus, Ele faz isso pelo irmão, pela irmã, pelo moço, pela moça. O texto é claro, Ele intercede por nós. Agora, a pergunta é se o Senhor intercede por nós, qual deveria ser a nossa ação em relação àqueles que sabemos que estão afastados, que estão caídos. Pense por um momento, você orou hoje por aquela pessoa da sua casa que está longe do caminho? Você orou com intensidade por aquela pessoa? Ela está indo para o inferno justamente agora. Não se iluda. Ela está indo para o inferno. Eu tive a tristeza de fazer muitos sepultamentos no meu ministério. E eventualmente alguém se aproximava e dizia, pastor, o que o senhor acha, foi salvo? Eu falei, esse não é o momento de fazer a pergunta, isso não interessa mais. Isso não importa mais. Você pode fazer missa de 7º dia, missa de 30 dias, missa de 1 ano. A pessoa já tomou a decisão dela. Não gostava da igreja, não gostava de Deus, não gostava de cânticos de Deus, do povo de Deus, da palavra de Deus. Vai fazer o que no céu? Quando morre um parente, essa pergunta não interessa mais, absolutamente. A hora de fazer a pergunta é hoje. O seu parente está indo para o céu ou está indo para o inferno? Se ele não está na igreja, ele está indo para o inferno. Essa é uma palavra bem clara, é uma palavra oportuna, o momento é hoje.
Em Lucas 19, ou melhor, Lucas 16, a partir do versículo 19 até o 31, nós não vamos ler. O Senhor Jesus, ele conta a história de um homem, era um homem muito rico, e ele morre e vai para o inferno. Muita gente diz que no inferno as pessoas não vão lembrar de nada, que no inferno não sente nada. Alguém fala sobre o sono da alma. Não é o que o Senhor Jesus disse. Alguém querendo fazer você se perder, fazendo querer o seu parente se perder, ele pode dizer, mas essa história é uma parábola. Em primeiro lugar, não é uma parábola. Mas ainda que fosse, o que é uma parábola? É uma história real ou inventada, cujo propósito é ensinar uma verdade. A igreja entendeu? Uma parábola é uma história inventada ou uma história real, cujo propósito é ensinar. Eu vou tentar de novo. Uma parábola é uma história real ou inventada, cujo propósito é ensinar uma verdade. O Senhor Jesus, ele foi muito claro. Esta pessoa foi para o inferno. A palavra de Deus diz que ele enxergava, ele ouvia. As capacidades cognitivas estavam todas ativas. Ele tinha memória. Ele disse, Senhor, se a minha perturbação, se a minha angústia, se o meu sofrimento não pode ser diminuído, eu rogo, envie alguém na casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Eu não quero que eles venham para este lugar. Mas você pode ler a palavra. Era tarde demais. Era tarde demais. A pessoa que está seguindo você, ela pode seguir. Você está caminhando para o céu. Seu filho, sua filha pode palmilhar os teus passos. Uma parte da igreja, e eu não digo dessa, da igreja como um todo, e biblicamente, ela está dormente. Uma parte da igreja não percebe que as suas ações afetam diretamente os seus filhos. Os teus filhos veem você orando. Teus filhos veem você lendo a palavra de Deus. Quando um cristão se divorcia, ele está dando um testemunho positivo para o seu filho, para a sua filha. Há um tempo, e o tempo é hoje. O tempo é agora, exatamente agora. Esta é a hora de pensar, eu estou indo para o céu, estou indo para o inferno. Se meu filho seguir os meus passos, aonde ele vai parar? O Senhor Jesus deixou claro, aquele homem, ele quis interferir na história da sua família, mas era tarde demais. O tempo oportuno é hoje. De eu corrigir os meus passos, corrigir os meus passos. E não pense que eu não tenho feito isso. E lutado contra mim. E dizendo, Senhor, subjuga-me a minha vida, de tal maneira que a minha vida e a minha morte sirvam para a tua glória. Hoje ainda fiz esta oração. A minha vida e a minha morte sirvam para a tua glória. Porque aí os meus filhos vão caminhar atrás. E eles podem caminhar. Aleluia. Esta é uma noite de intercessão. Aleluia, aleluia, tei harai, tiarai de rout afar. Eu já queria ler mais um texto, mas Deus quer fazer uma revelação no coração de alguém. Deus quer fazer uma revelação ao coração de alguém. Aonde está seu filho nesta hora? Por que ele não está aqui? Onde está seu marido? Onde está sua esposa? Onde está aquela pessoa que você ama? Seu colega de trabalho. Que você ama ele, mas se ele não está servindo a Jesus, está indo para o inferno. Ele não está indo para nenhum outro lugar, porque não existe. Ele vai para o inferno.
A parte da igreja chamada católica, mas romana, porque nós também somos católicos. Desenvolver uma doutrina segundo a qual a pessoa que teve pecados veniais, chamados pecados leves, não perdoados, vai para o purgatório. E a pessoa que teve pecados mortais perdoados também vai para o purgatório. E lá ela vai sofrer durante milhões de anos. Eu já li o livro de Dante Alighieri, O Inferno. E essa doutrina diz que a pessoa vai para o purgatório, fica milhões de anos e depois então ela ascende ao paraíso. O apóstolo Paulo, ele disse: a salvação vem pela obra da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Esse princípio que o apóstolo usa em relação à lei serve para o purgatório. Se alguém é salvo indo para o purgatório, segue-se que Cristo morreu em vão. A pessoa que declara essas coisas está, na verdade, afirmando que a obra de Cristo não é suficiente, que não é bastante, que não é eficaz. Mas a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aleluia! Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Aleluia! O ladrão na cruz, ele não foi para o purgatório. O Senhor Jesus disse para ele: hoje você vai comigo para o paraíso. Aleluia! E depois inventaram que é o batismo que salva alguém, por mais um erro teológico. E começaram a batizar as crianças. É daí que vem o chamado pedobatismo. Isso é lá já do século III. E estava dando tudo certo, até que morreu uma criança sem batismo. E aí como é que fica? Aí inventaram o purgatório mirim, purgatório kids. É chamado limbus infantis. É o lugar para onde vão a alma dos inocentes. A palavra de Deus diz a respeito de Cristo lá em Colossenses: todas as coisas foram criadas em Cristo, por Cristo, para Cristo. A criança, ela é criada em Cristo, ela não vai para purgatório, ela não vai para inferno, pode oferecer ela num culto para os demônios. A criança não tem decisão sobre isso, ela é de Deus. O que vai separar eu e você de Deus é o pecado. Ou Deus nos separa do pecado, ou o pecado nos separará de Deus. Mas a criança não tem pecado. Aleluia. O Senhor Jesus foi enfático: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mais que isso, se alguém não se fizer como criança, aleluia, não entrará no reino dos céus. Aleluia. Roma suikiafar. Essa é uma noite poderosa de você olhar para a sua família. Aleluia. Venha gentilmente para Êxodo capítulo 19. É o segundo livro da Bíblia, é fácil de achar. Êxodo capítulo 19. Ao nome de Jesus seja a glória, o louvor, a adoração. Diz assim a Escritura, 19:6. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo. Aleluia. Irmãos, há umas palavras de Deus que nós precisamos compreender sobre uma perspectiva espiritual. Quando Deus diz assim: vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Irmãos, isso é uma exigência de Deus, é uma exigência. Ao mesmo tempo, é uma promessa. Porque qual é o homem que poderá cumprir esta exigência por si mesmo? Não há esta pessoa. O Senhor Jesus diz assim: vocês vão ser um reino, haverá autoridade na vida de vocês. E nós temos recebido a autoridade de Deus.
E se alguém aqui ainda não experimentou a autoridade de Deus, busque-a, porque ela foi colocada à disposição da igreja. Busque a autoridade do Senhor. Vocês vão ser um reino, haverá autoridade na vida de vocês. Quantos aqui já exerceram autoridade em algum momento sobre enfermidades, sobre demônios? Acene a mão assim. Várias pessoas. Essa é uma exigência e é uma promessa. Mas é um reino sacerdotal. O que é que faz o sacerdote? A Escritura é clara. Ele oferece sacrifícios e ele oferece intercessão pelo povo. O Senhor estava dizendo, vocês vão ser um tipo de gente que ora pelas demais. Vocês são pessoas que vão interceder pelos pecadores. Aleluia. Em Jó 42:10, a Escritura diz assim, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. Isso aqui é uma palavra maravilhosa. Como que pode alguém como Jó, um homem falido em todos os sentidos, a ponto dele dizer, houve tempo que os velhos se curvavam diante de mim, agora os jovens me zombam. Eu virei escárnio para todas as pessoas. No meio da sua doença, da sua pobreza, da sua desgraça, ele para e ele ora pelos seus amigos. Deus deve achar muita graça quando uma pessoa envolta em problema tira um tempo não para orar por si mesma, mas para orar por alguém. Olhando para mim aqui, há pessoas endividadas, há pessoas com problemas, há pessoa que amanhã ainda não sabe como que vai resolver a sua semana, e ainda assim, logo mais, nós vamos levantar as mãos ao céu e vamos orar pela nossa família, nós vamos orar pela nossa casa, Deus vai olhar para a nossa vida, Ele vai achar graça nas nossas orações, porque aí está uma igreja que é um reino sacerdotal. Apesar dos problemas, em vez de orar por si mesmo, intercede pelos demais. Quando você intercede, você une-se ao caráter do Senhor Jesus. Quando você intercede por alguém, manifestando amor, você une-se ao caráter de Deus, porque Deus é amor. Venha gentilmente para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1. Olha o que diz o verso 6. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Note que lá no início das Escrituras há uma promessa, vocês vão ser um reino sacerdotal. Aqui a Escritura diz que o Senhor Jesus nos fez um reino sacerdotal. A promessa está cumprida, aleluia, a autoridade está dada. Nos colocar diante de Deus pelo perdido. É muito bom quando oramos por pessoas e elas são prosperadas. Um dia em Chapecó, veio ao meu gabinete um casal, ele estava desesperado. Ele falou assim, pastor, ore por mim, eu estou desesperado. Na sexta-feira eu não consegui fazer a folha de pagamento. Eu trabalho com mecânica diesel pesada, eu tenho vários funcionários, e eu tinha que ter pagado na sexta-feira. E o dinheiro não entrou de maneira nenhuma. E eu fui ao banco, mas o senhor sabe, quando a gente não tem dinheiro, também não consegue dinheiro. Eu não sei o que fazer da minha vida. E lá na entrada da cidade eu tenho um furgão de caminhão e uma caminhonete que eu coloquei lá para vender. Se eu vendesse o furgão e a caminhonete, na segunda-feira eu poderia pagar todos eles. Mas é domingo. Eu estou desesperado. Ele não era da nossa igreja, ele não era crente.
Eu falei, amigo, para Deus não interessa o dia. Deus faz milagre todo dia. Deus faz milagre todo dia. Você ouviu isso? Você que veio aflito nesta noite. Há um problema que parece insolúvel na sua vida. Deus faz milagre todo dia. Ele fará milagre aqui, está fazendo agora. Ele agirá a favor da sua casa. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Eu orei por ele. No fim do dia ele ligou, falou, pastor, o senhor não acredita? Eu falei, acredito, tanto que eu orei. Passou alguém lá, viu o furgão, a caminhonete. Amanhã eu já tenho todo o dinheiro. Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa. Mas os irmãos entendem que essa luta passou e ele deve ter passado outras. Mas nesta noite eu estou falando de você orar por alguém, gemer por alguém, interceder por alguém, dizer, Senhor, salva esta alma. Tenha compaixão. Tenha compaixão. Abre os olhos espirituais, abre os sentidos espirituais. Porque isso é algo para a eternidade. É algo para a eternidade. O apóstolo Paulo, ele exorta dizendo que nós devemos orar por todos. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Abra, por favor. Aleluia, nós te bendizemos, Senhor. Aleluia, já esteja orando no seu coração. Glórias a Deus. Eu disse segunda, né? Perdão. 1 Timóteo 2. Admoesto-te antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de nosso Salvador. Olhe agora, que quer que todos os homens se salvem. Diga, todos os homens se salvem. E venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, olha agora, por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador, apóstolo, doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, como? Levantando mãos santas. Não foi isso que o nosso pastor disse no começo? Lá na oração, levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, aleluia, aleluia. Quando nós levantamos a mão, irmãos, duas coisas acontecem. Nós estamos dizendo, Senhor, olhe para mim, Senhor, eu estou aqui no meio da multidão, olhe para mim, ouve a minha oração, ouve a minha oração. Levantar as mãos também é uma declaração de autoridade sobre este mundo, orando pela nossa família. Aonde estiver meu filho agora, a graça de Deus o alcança, o Espírito de Deus o acha, os espíritos malignos eu repreendo daqui, aleluia, aleluia, porque eu sou parte de um reino sacerdotal, autoridade de Deus na minha vida, aleluia, na sua casa, na igreja. Ore com autoridade, fala, Senhor, eu repreendo os demônios que tentam cegar a minha família, que tentam fechar os ouvidos, fechar os olhos, abre-os pelo teu poder, Senhor, aleluia. Essa é a palavra que o apóstolo disse, levantando mãos santas. É um duplo movimento, primeiro para Cristo, me socorra, me capacite, me unja, me use. Em segundo lugar,
É uma declaração de autoridade. Todo espírito maligno sai da vida da minha família. Aleluia. O apóstolo, ele tinha clareza sobre isso. Aleluia. Glórias ao nome maravilhoso do Senhor. Por que eu devo orar? Porque aquela pessoa está sendo atacada por espíritos malignos. Ela está presa na televisão. Ela está presa nas redes sociais. Ela está com seus ouvidos atentos somente aos ataques contra a igreja, aos ataques contra os pastores, aos ataques contra a palavra de Deus. Essa pessoa, ela é vítima de filosofias, é vítima de religiões falsas. Nós precisamos orar pela nossa nação. Cada vez mais crescem aqueles que querem proibir símbolos cristãos em espaços públicos. E insistem em dizer, o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico. Irmãos, o Estado é laico, mas não é ateu. E não é antiteu, entenda isso. E alguns cristãos acham bonito falar, é verdade, não pode misturar as coisas. Irmãos, pode sim, nós somos um país cristão. Entenda isso, irmãos, nós somos um país cristão. A igreja tem que orar. Agora vai ter eleição para vereadores, para prefeitos. A igreja tem que orar. A igreja tem que levantar mãos. Fala, Senhor, limpa, Senhor, a Câmara de Vereadores. Limpa todo o espaço público daqueles que combatem contra a fé. De políticos que se dizem cristãos, não tem voz, não tem autoridade. A igreja tem que orar. Às vezes o cristão quer reclamar depois. A cidade de Londrina é a segunda pior cidade no Brasil para se plantar uma igreja. Não parece ser verdade. Você anda nas lojas, estão tocando hino de crente, tem igreja em tudo que é lugar, mas quer saber? 80% das igrejas em Londrina não tem alvará. E não consegue tirar. Você pode dizer assim, não, mas a lei não diz que não pode ter igreja. É quando você pega uma lei isolada, não diz que não pode. Mas quando você pega essa lei, daí cruza com a outra, cruza com a outra. Se você estudar, irmãos, o plano diretor de Londrina, você fica assustado. Só o tanto de banheiro que tem que ter numa igreja em Londrina, se for fazer de acordo com a lei. Às vezes que eu ia à Câmara de Vereadores, eu tinha que deixar o meu carro 3, 4 quadras longe do estacionamento da Câmara. Mas a igreja, para construir, tem que ter estacionamento. Não pode fazer igrejas nas arteriais, nas coletoras. Vários segmentos não pode ter igreja. É só 70 decibéis, nós estávamos entrevistando o prefeito, e enquanto ele falava sobre isso, meu colega colocou um medidor de decibéis na boca dele e falou, o senhor já está em 90 e pouco. Os irmãos acham que isso é só política? Não é. Isso é demônios querendo se apoderar de um lugar, se apoderar. A hora de orar é agora. Dizer, Senhor, interfere nas nossas eleições. Interfere, Senhor. O Senhor sabe como fazer estas coisas. Abra sua Bíblia gentilmente. Colossenses, capítulo 4. Aleluia. Colossenses, capítulo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Perseverar em oração, velando nela, versículo 2, com ação de graças.
orando também juntamente por nós para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Imagine o apóstolo Paulo, doutor aos gentios, dizendo: orem também por nós, para que nos abra a porta da palavra, para que eu a manifeste como convém falar, porque as ideologias, as filosofias, elas já estão enxertadas na nossa cultura, e muitas pessoas não percebem que várias coisas que se dizem na televisão atacam frontalmente a fé cristã. Mas olha que interessante, agora recentemente, é bem recente, se você quiser, entre no meu perfil depois, você vai ver, eu compartilhei o vídeo. O bispo americano, bispo católico romano americano, Donald Sanborn, ele fez uma live denunciando o Papa Francisco. Isso é agora, recente. Denunciando o Papa Francisco como herege. Não sou eu que estou falando. Bispo católico romano dizendo: Papa Francisco é um herege porque ele diz que não existe inferno. A doutrina adventista também diz que não existe. A doutrina das testemunhas de Jeová também diz que não existe. Mas abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 12, o versículo 2. Daniel capítulo 12. Ezequiel, Daniel, capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Meu tema não é o inferno, meu tema é intercessão. Mas é que se nós não intercedermos, as pessoas que nós amamos vão para o inferno. Diz assim o versículo 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Se você abrir a Bíblia em hebraico, o vocábulo ali para eterno é olam. Quando a Bíblia diz que Deus é eterno, diz que Deus é olam, Ele é eterno. Quando fala sobre o Espírito eterno, fala o Espírito olam, o Espírito eterno em hebraico. Quando fala que a palavra de Deus é eterna, fala a palavra é olam, ela é eterna. Os irmãos estão entendendo o meu argumento? E aqui no versículo 2, as duas vezes que aparece a palavra eterno em hebraico é olam. O Deus não é eterno, o Espírito não é eterno, a palavra não é eterna, e aí o inferno também não é eterno. Ou Deus é eterno, amém? O seu Espírito é eterno, a sua palavra é eterna, e a vergonha e o desprezo eterno também. Já está com vontade de orar por alguém? Essa é uma noite de intercessão. Aleluia. Essa é uma noite de orar por alguém. Aleluia. Abra uma última vez a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10. O versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 4. A palavra de Deus diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ponha-se de pé gentilmente. Eu convido o ministério de adoração para cantar aquele hino Deus de Aliança. Gentilmente, venham os músicos, os cantores. Obrigado, Brendinha. Nós queremos orar. Aleluia, aleluia. Hoje, um pouquinho antes do culto, enquanto aguardava a Auriana se arrumar, me deu saudade do Luiz. Lembra aquele que eu disse que ele zombava de mim? E eu falava: põe uma fita aí da igreja. Naquele dia, quando ele falou: vai me jogar na mão do chifrudo? Não, Senhor, vai continuar orando por mim.
Irmãos, ele que usou a expressão chifrudo, tá? Não faz parte do meu pensamento. Naquele dia eu entendi. A intercessão está funcionando. Deus salva o Luiz, salva o Luiz. E hoje eu conversei com ele. Ele é presbítero da Assembleia de Deus. No meu coração eu estou orando que o Senhor traga revelação ao teu coração, porque senão nós só temos uma compreensão racional da pregação e das Escrituras. Mas olhe o que diz a palavra de Deus. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Se você for estudar o profetismo, você verá que esta palavra não significa necessária ou unicamente a pessoa que manifesta uma revelação inteligível de Deus, mas fala também daquele crente que fica balançando, ele fica embriagado do Espírito. O Senhor disse: vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Se meus filhos não estão profetizando, então eu preciso voltar a interceder. E você pode se apropriar da promessa de Deus e falar: Senhor, o Senhor disse, nossos filhos, nossas filhas profetizarão. Alguém mais reticente dirá: essa promessa é para Israel. O apóstolo Pedro diz que não. Lá em Atos capítulo 2, reinterpretando essa escritura, ele diz: essa promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos Deus, o Senhor, chamar. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia. Cantem por favor, aleluia. Quem quer hoje interceder por alguém da sua casa, deixe seu lugar e venha à frente. Aleluia, venha à frente. É o momento de interceder, é o momento de chorar, é o momento de dizer: eu não vou entregar na mão do maligno, não vou entregar para o mundo. Meus filhos profetizarão, meus filhos profetizarão. Herei farai, horou te arai de